Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente gostaria de agradecer muito quem assistiu, que curtiu, até quem não curtiu e que principalmente que comentou o vídeo onde a gente fala sobre a criação de artes usando frases, né, ali variando os tipos de fontes, as cores, os tamanhos das fontes. Meu nome é Wendel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Portal Sublimático. Se você estiver assistindo via YouTube, deixa um likezinho pra gente aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber todas as notificações. Tá? Se você tiver via redes sociais, curte nossa página no Facebook, acompanhe nosso perfil no Instagram, compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a atingir mais pessoas. Nós recebemos diversas mensagens através do YouTube, através de e-mail e através da central do aluno de pessoas agradecendo esse conteúdo, né? Que agora eles, com uma maneira mais simples, eles conseguem desenvolver artes um pouco mais personalizadas, né? E foi em cima dessas mensagens que nós recebemos diversos pedidos para continuar a criação desse tipo de conteúdo. Então, nós resolvemos utilizar a mesma técnica, né, a de criação de artes com frases, e só que agora com um tchanzinho a mais. A gente vai pedir a ajuda da nossa grande amiga e parceira Mayara Calderoni, uma especialista quando o assunto é silhuete. Então, o que nós vamos fazer hoje vai ser a criação de mais uma frase com uma imagem junto. A gente vai intercalar uma frase com algumas alterações de tamanho. A gente vai usar um tipo só de fonte, mudando apenas o tamanho dessas fontes, uma imagem junto, uma silhueta e uma frase. Então a gente vai passar essa arte para a Mayara, onde a ideia é fazer uma camiseta preta, né, utilizando um filme de recorte. Então ela vai fazer todo o trabalho de recorte usando o Silhouette Studio e a aplicação dessa arte nessa camiseta. Então a gente vai ter no final uma camiseta preta, né, personalizada com uma frase e utilizando um filme de recorte. A ideia seria a gente trabalhar com duas cores inicialmente, tá? A gente vai trabalhar com o branco e com uma cor que eu vou pedir para ela escolher lá alguma coisa em cima de um dourado, um prateado e em cima de uma ou duas palavras dessa frase. Então, se você quiser assistir esse vídeo falando sobre a criação de artes com frases, a gente vai deixar um link ou na descrição, ou no artigo, ou em algum lugar do nosso canal. Tá? Então é só você procurar lá, criação de artes com frases, que você vai encontrar, aí você já fica por dentro desse assunto. Beleza? Então, bora pro computador fazer? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui normal, trabalhar com o Illustrator. Estou abrindo aqui arquivo novo no tamanho de 1:4, certo? Então eu vou só confirmar as configurações aqui. RGB, tamanho A4. Então agora aqui, como eu quero uma camiseta preta, então eu vou simular um fundo preto. Deixar essa parte transparente. Vou simular um fundo preto. Preto. E aqui agora eu vou trabalhar com a minha frase. Bom, pessoal, eu criei aqui uma frase, peguei uma frase que eu achei interessante, peguei uma imagem normal, tá? Uma silhueta de um menininho ali com uma borboleta. E o que eu vou fazer agora? Eu, pegando toda a minha arte, eu vou saber o tamanho que ela tem. Então aqui em cima, né, nesse espaço aqui, eu tô com ela com 154 milímetros, ou seja, 15 centímetros. Se eu pegar isso em uma régua, só para ter uma noção do tamanho que ela vai ficar na minha camiseta, tá? Então eu acho que 15
centímetros, tá de bom tamanho. Então vamos colocar 16. Lembrando que eu tenho que ativar aqui a correntinha para ela aumentar proporcional, tá? Se eu não posso puxar só de um lado, senão eu vou esticar e vou deformar a imagem. Então sempre que a corrente for mudar o tamanho da imagem via a medida aqui em cima, sempre usar com a correntinha clicada. Se eu quebrar ela aqui, ele não vai aumentar proporcional, ele vai aumentar só a largura ou só a altura. Então aqui, então eu vou por 160, 16 centímetros. Então eu estou com a minha arte pronta já para mandar para a Mayara. O que eu fiz aqui? Coloquei uma frase que eu achei interessante, trabalhei só o tamanho das fontes, né? Variei um pouquinho, quebrei ela, né, em algumas linhas. Fiz o encaixe do menininho aqui. O menininho é uma imagem normal que eu peguei em banco de imagens, tá? Converti ele em curvas, né, que são as linhas da ilustração, né, de um vetor, onde eu posso aumentar e diminuir sem perder qualidade nenhuma. E fiz o encaixe certinho. Aqui a ideia é fazer uma camiseta preta, né? Simulei aqui o fundo preto com a arte com o filme de recorte branco. Porém, eu vou pedir para ela fazer simplesmente o Tão Bom e o Amanhã com o filme prateado. Como eu não consigo chegar num prateado no computador, né? Então eu simulei aqui com um cinza. Mas o que ela vai usar lá são somente o contorno, né? Isso daqui. Então, para quem mexe com silhuete já vai entender, né? Que são as linhas de corte, tá? Então, o que eu vou fazer agora para mandar esse arquivo para ela? Para eu não ter problema de fonte, quando eu mandar, sempre que você for mandar uma arte que você desenvolve para alguém, para uma gráfica, qualquer coisa do tipo, se eu pegar esse texto aqui agora, tá vendo? Ele tá editável, né? Então, se eu clicar aqui, eu consigo editar ele. Só que pode acontecer da pessoa que está abrindo essa arte não ter essa fonte instalada no computador dela, tá? Então, o que você precisa fazer é selecionar tudo que você tem em texto, isso daqui depois que você finalizar, tá? Porque tô pensando que você não vai mais editar esse texto, certo? Se você pretende editar, você salva uma cópia com ele editável e a outra cópia você pega e faz isso que eu vou fazer agora. Você seleciona todo o texto e pode clicar com o botão direito. Aqui tem no Illustrator, como esse daqui está em português, é criar contorno. Tá? Então, ó, tá vendo? Tem a Shift Ctrl O. O que ele vai fazer? Olha lá, ele deixou de ser uma fonte. Tá? Ele não é mais um texto editável. Eu não consigo mais editar esse texto agora. Só que eu não tenho problema mais de abertura em qualquer computador. Ele vai abrir como uma imagem normal e também como vetor. Tá vendo? Eu posso aumentar o quanto eu quiser, que eu não vou perder qualidade. Então eu estou aqui com a minha arte pronta. Eu vou deixar ela no padrão aqui do A4. Vou só centralizar. Vou agrupar isso aqui para não perder nada. Eu vou centralizar. Para mandar para ela. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar essas linhas. Tá vendo que aqui dentro eu tenho as linhas do contorno, né? São pontos que, se eu pegar aqui, ó, só para conseguir ir mais detalhado, são pontos que, se eu selecionar apenas um e mexer, eu estou editando o vetor, tá? Então são essas linhas que ela vai pegar, é isso aqui que o programa da Silhouette vai ler para fazer o recorte. Na verdade, eu não precisaria nem passar com cor para ela, porque ela vai converter lá e vai usar somente as linhas. Então eu vou exportar isso aqui agora, vou salvar uma cópia como PDF, né, que ela vai conseguir ler essas linhas, e vou fazer também uma versão, uma cópia em EPS. O EPS é um tipo de arquivo que eu consigo abrir tanto no Illustrator como no Corel. Tá? Então, se caso ela tiver algum problema com o PDF, ela pode tentar o EPS. Então, já vou encaminhar os dois para não ter erro. Arte, frase.
prontinho. Tô com os 2 arquivos aqui. E é isso que eu vou mandar para ela, tá? Então, voltando a dizer, se você não viu ainda o vídeo falando sobre a criação de artes com uso de frases, procura aqui no canal ou direto no YouTube, que você vai encontrar, ou é um link em algum lugar, a gente vai deixar aqui para vocês, tá? Então dá uma procurada lá e você assiste esse vídeo também. Agora, passo a bola para Mayara. Mayara, agora é com você. Quero ver essas camisetas prontas aí, camiseta preta com fundo de recorte branco. Beleza? Valeu, até mais! Fala pessoal, eu sou a Mayara Calderoni e hoje eu estou aqui a convite do pessoal do Portal Sublimático, meus super parceiros, para a gente desenvolver então uma camiseta com frases, que já foi iniciado então esse projeto aí pelo Wendel e agora nós vamos então continuar ele aqui para a gente fazer então essa camiseta com filme de recorte. Inclusive já separei aqui ó, a pedido dele, vamos trabalhar com filme prata. Vamos trabalhar então com o filme branco. E ele me mandou aqui os arquivos, eu vou mostrar pra vocês então como que a gente faz para utilizar esses arquivos na silhuete, para que você então possa recortá-los e depois aplicar na sua camiseta. Nesse caso, será uma camiseta preta, mostrando então a possibilidade de trabalhar sim com fundo escuro. Inclusive, nesse caso, não há necessidade de ser um tecido específico. Você pode trabalhar com uma camiseta de algodão ou até com outros tecidos também. Então vem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho os arquivos então que eu recebi do Wendel, ele me mandou as artes tanto em AI, que é do Illustrator, EPS, que é pra gente abrir no CorelDRAW, PDF, e eu também aproveitei e já salvei em PNG para mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar então com esses arquivos, tá? Para quem tem o Silhouette Business, sabe que já pode abrir um vetor direto no nosso programa, porque ela já vai ler como linha de recorte. Tanto se fosse na extensão AI, EPS e até o próprio PDF, a gente pode abrir como linha de corte aqui dentro do Silhouette Studio. Como o meu, ele é um Silhouette Studio Business, como vocês podem ver aqui em cima. Então se eu abrir aqui ó, um vetor, vamos lá, ó, arquivo, abrir, se eu abrir aqui ó, artefrases.eps, que é então a extensão que a gente abre no CorelDRAW, então olha só o que vai acontecer. Automaticamente abre aqui a minha arte e se eu colocar aqui, ó, vou colocar para desagrupar. E eu vou arrastar esse fundo aqui para vocês olharem, olha só, aqui nós temos então a arte. E se eu colocar aqui na opção de enviar, então sempre quando é uma linha de corte vai ficar com aquela linha vermelha escura, então significa que a gente vai cortar. Então aqui já estaria pronto pra gente cortar, lógico, só tem aí algumas edições que daí depois no final eu vou indicar para vocês. Então, sendo EPS, AI ou até o PDF, para quem tem o Studio Business, você consegue abrir direto e aí já pode transformar como linha de corte. Porém, para quem tem o Silhouette Studio gratuito, não há problema também, gente. Então, vou mostrar para vocês como que funciona dessa forma. Aqui eu já havia salvo, entrei lá no meu CorelDRAW e salvei então o arquivo sem o fundo preto, mas só em PNG. Então olha só, quando eu abro ele aqui no meu Silhouette Studio, ele tá aqui ó, a arte com a frase. E olha só, por que que ele já está com essa linha vermelha em volta? Vou até aproximar aqui para vocês verem. Porque nessa nova versão do Silhouette Studio, ele automaticamente faz o rastreio das imagens. Então, nesse caso, mesmo tendo uma imagem, uma fonte, quando eu coloco aqui na opção de enviar, automaticamente esse PNG, em volta dele, já terão as linhas de corte prontinhas para você cortar. Então, para isso, foi importante que antes de trazer para cá esse arquivo, eu retirasse aquele fundo escuro, porque a silhuete ela vai entender que, na verdade, o que ela deve rastrear e recortar em volta seria aquele quadrado. Então, como não é o caso, eu só eliminei o fundo para quem tem o CorelDRAW. Depois, só fazer, então, a edição retirando aquele fundo, salvando em PNG, e você traz aqui para o seu Silhouette Studio, porque agora está muito mais fácil de trabalhar com ele para rastreio desse tipo de imagem. Então, posso trabalhar com qualquer um desses arquivos. No caso desse daqui, ó, vou trabalhar, inclusive, com ele, mostrando para vocês como pode, o pessoal que trabalha com Silhouette Studio gratuito, o atual, para vocês fazerem aí também a camiseta de vocês, tá? Só vou voltar aqui porque eu tinha mudado, né, a dimensão aqui da arte que o Wendel me pediu. E aqui então tá prontinho o nosso arquivo, porém eu vou fazer algumas edições, já que eu vou trabalhar com dois tipos de filme de recorte, vou trabalhar com branco e com prata. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui, ó, liberar caminho composto.
E aí, o que eu preciso fazer? Selecionar só a parte aqui, ó, que será no prata. Ó, vou ter que aproximar aqui para poder selecionar direitinho com vocês. Então, ó, tudo que for na parte prata, ó, vou selecionar aqui, botão direito ou Ctrl G e agrupar, ok? Aqui é a mesma coisa na parte de baixo, ó. Tudo que for prata eu vou selecionar, que é um filme diferente, ó, o G tava vindo aqui, ó, por acaso, opa, tava vindo aqui por engano, então, botão direito, agrupar. Já tenho então aqui agrupado as duas partes. Vou até selecionar as duas juntas para agrupá-las também, e daí na hora de cortar eu vou ficar então com as duas separadinhas e do resto do branco, mas na hora de posicionar elas vão estar juntas, o que vai facilitar no momento da gente aplicar esse filme de recorte, tá bom? Então aqui, ó, vou deixar separado a minha parte cinza. E agora eu vou selecionar todo o restinho aqui, ó, e agrupar. Nesse caso, como eu terminei a edição, ao invés de agrupar, eu posso até criar caminho composto. Olha só a diferença. Eu vou colocar aqui próximo para vocês verem. Então, quando a gente desagrupa, desagrupa até as partes internas da fonte. Todas as linhas de corte são desagrupadas. Nesse caso, eu já posso, então, criar caminho composto. Que daí ela vai entender que todas essas linhas fazem parte de um projeto só. Então, vem aqui, ó, botão direito, criar caminho composto. Então, agora se tornou tudo uma coisinha só. A mesma coisa eu posso fazer aqui com o prata, tá? Então, botão direito, criar caminho composto, também virou tudo uma coisinha só. E aí agora, importantíssimo, gente, vamos espelhar, porque assim como na sublimação, no filme de recorte, a gente tem que recortar espelhado para ficar certinho no momento da aplicação. Então, botão direito, vou virar horizontalmente. E aqui a mesma coisa, ó, virar horizontalmente. E aí o próximo passo que eu gosto sempre de fazer é criar um retângulo aqui em volta dessas imagens, justamente para poder facilitar no momento da gente aplicar, tá? Então, criei um retângulo aqui em volta desse, vou criar um retângulo aqui em volta do outro, tá? E aí eu vou então mandar os dois para recorte lá na silhuete. Vou mostrar para vocês, primeiro a gente vai recortar um filme, depois o outro. Aguardem aí que eu vou mostrar tudinho para vocês. Tirar aqui primeiro o excesso, por isso que a gente faz aquele retângulo em volta, porque ele auxilia nesse processo. A gente retirar então essa parte que a gente não vai utilizar na aplicação, tá? Então tirando sempre com muito cuidado. Esse daqui é um filme onde ele tem uma aderência no liner, nem todos os filmes são dessa forma. Mesmo assim, todas as vezes você tira com cuidado para não acabar retirando alguma parte que você vai utilizar aí na sua aplicação. Aí com o auxílio de uma pinça, você pode ir retirando também essas partes internas que a gente não quer que aplica. E agora eu vou então recortar. E agora, olha só. Certinho aqui o encaixe, certo? Então vamos lá aplicar? Bom, gente, então agora a gente vem para aplicação. Estou aqui então com uma camiseta preta, tá? Já posicionei ela aqui na minha prensa, deixando sempre a gola para fora. Centralizei ela aqui direitinho. E aí, o que eu vou fazer? A minha prensa já tá ajustada a 165 graus. E aí, eu só vou encostar a prensa para dar aqui uma pré-prensada que a gente fala para retirar a umidade, assim como na sublimação. É super importante a gente fazer isso até para poder alinhar também aqui o tecido, tá? Então, venho aqui com as estampas. Como nós estamos com duas partes,
Então, nós vamos aplicar primeiro uma parte e depois a segunda. Sempre a que contém mais brilho, você vai deixar por último. Então, nós vamos aqui fazer primeiro a parte branca. Vou colocar aqui, ó, uns 3 dedos abaixo da gola, tá? Eu aumentei aqui um pouquinho essa estampa, porque eu achei que ia ficar melhor aqui, mais distribuída para essa camiseta, uma camiseta no tamanho G. Então, na primeira camada, o que eu vou fazer? Claro que todo filme de recorte você vai aplicar aí no tempo e temperatura indicado pelo fabricante. E aqui, esse como aplicação ela é parecida, 165 graus, 15 segundos. Então, a primeira eu vou fazer com 5 segundos, só para justamente a gente conseguir retirar do liner essa primeira camada. Então, olha só, 5 segundinhos. Esse filme eu preciso tirar ele quente. Então, olha só. Aqui eu já tenho, então, não está totalmente aplicado, né? A gente só retirou do liner aqui essa parte branca. E aí eu venho, então, agora com a parte prata, faço o encaixe aqui. Por que eu cortei junto? Poderia cortar separado? Poderia. Mas o legal é que quando a gente corta junto essa segunda camada, ele vai alinhar aqui certinho, tá? Eu vou só aproveitar e recortar aqui do lado. Tem uma parte do liner que ele vai acabar pegando ali na minha imagem. Eu vou recortar para justamente esse liner não acabar marcando ali aquela minha parte do desenho que tem uma concentração maior ali de filme de recorte. Às vezes com a pressão acaba marcando. E aí eu volto com o mesmo liner. Põe aqui por cima para evitar o contato direto com a prensa. Tem alguns filmes que a gente não precisa fazer isso, mas é legal a gente criar o hábito, porque tem outros que a gente precisa, e aí você pode acabar estragando seu trabalho se você não fizer isso, tá bom? Então agora eu vou ajustar aqui a minha prensa para 165 graus de novo, só que agora ela vai fazer o tempo total, então, de 15 segundos. Então vamos lá. Pressão média forte, e aí a gente vai ter aqui a nossa aplicação em 2 camadas no filme de recorte. É importante saber que na maioria das vezes a gente consegue aplicar aí até 3 camadas, isso se for sobreposta, tá? Aqui no caso não tem essa sobreposição de colocar um por cima do outro, então poderia brincar até com outras cores também, ok? Aqui, gente, esse filme a gente tem que retirar ele já um pouco mais frio, tá? Então, por exemplo, o branco eu retiro ele quente, e esse daqui, ó, metalizado, eu vou esperar esfriar aqui um pouquinho, e aí eu vou retirar ele junto com vocês, mostrar pra vocês de pertinho como ficou, tá bom? Agora, olha só, gente, então, tem aqui a outra parte do filme que nós não retiramos ainda, tá vendo? Dá pra ver ainda que está com liner, e agora que ele já está frio, sim, aí eu vou poder retirar com total segurança. E aí olha só que o resultado, que lindo que ficou. A nossa camiseta então com frase, feita com filme de recorte, olha só. Vou até mexer aqui para vocês verem o efeito do filme prateado, que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, acompanhem aí os nossos vídeos. E se você quiser saber tudo sobre a silhuete, filme de recorte, nós temos um curso específico para isso. É o Silhuete para Estamparia. Só acessar o site www.silhuetepraestamparia.com.br e faça a sua inscrição para que você consiga aí, ó, explorar ao máximo essa máquina maravilhosa. Então, até a próxima!